Olá, eu me chamo Lívia e juntamente com o Gabriel nós vamos falar sobre a estabilidade de vitaminas no processamento de alimentos. Elas são um grupo de micronutrientes e são consumidos em quantidades mínimas. Elas desempenham funções específicas e individuais relacionadas ao crescimento, reprodução e manutenção da saúde. A carência dessas vitaminas podem originar doenças graves, como por exemplo escorbuto, beriberi e a cegueira noturna. São classificadas em dois grupos: as lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Elas se dissolvem em lipídios e são armazenadas no tecido adiposo e também no fígado. Já as hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e o ácido ascórbico. Elas se dissolvem em água e são armazenadas nos músculos, rins, fígado e também o coração. Como as vitaminas não são sintetizadas pelo nosso organismo em quantidade suficiente para o desempenho das suas funções, é necessária a ingestão das vitaminas através dos alimentos. As vitaminas são bastante sensíveis e elas podem ser degradadas pela temperatura, presença de oxigênio, luz, umidade e também o pH. Por isso, são empregadas algumas técnicas de processamento, como refrigeração, congelamento, desidratação e também pasteurização, para assegurar que esses produtos mantenham sua qualidade por um período de tempo maior, a partir da inibição das reações de deterioração. Com o aumento da disponibilidade e da necessidade de alimentos submetidos ao processamento industrial, aumenta também a preocupação com a perda de nutrientes durante o processo de fabricação dos mesmos, principalmente no que diz respeito às perdas de vitaminas. E o objetivo deste artigo que escolhemos é gerar uma análise comparativa entre o alimento não processado e o alimento processado, bem como a disponibilidade crescente de alimentos submetidos ao processamento industrial. Bom, como a Lívia disse anteriormente, as vitaminas são micronutrientes de suma importância para a alimentação e nutrição humana. Diante disso, foi escolhido um artigo de revisão que pegou dados de 10 anos acerca da retenção de diferentes tipos de vitaminas em diferentes tipos de alimento e em condições diferentes, tanto de temperatura como de armazenamento e embalagens. O nosso artigo, ele tratava tanto com a retenção de vitaminas lipossolúveis quanto as hidrossolúveis. Porém, a gente resolveu dar um enfoque maior no caso do ácido ascórbico. Começando do estudo feito em 2003, que foi realizado com acerolas in natura e polpa pasteurizada, a -12 e -18, além do suco pasteurizado em temperatura ambiente por 4 meses. Diante disso, as perdas observadas foram: nas amostras in natura, que foi deixado a -12 graus Celsius, houve uma perda de 43% de vitamina C e a que foi armazenada em -18 teve uma perda de 19%. No caso da polpa pasteurizada, teve uma perda tanto de -12 a -18 graus, de 3%, e no suco pasteurizado mantido em temperatura ambiente, houve uma perda de 32% do ácido ascórbico. Ou seja, a partir disso, a gente pode já observar que tanto a temperatura quanto o caso da pasteurização tem um efeito direto na retenção da vitamina C nesses alimentos. No caso da pasteurização, é um fator ainda maior, pois tanto em condições de temperatura diferente, no caso de -12 e -18, a perda foi mínima, de 3%. E quando comparado com a realizada das in naturas, foi uma perda de a -18 graus, de 19%. E quando até mesmo comparado à temperatura ambiente no suco pasteurizado, houve uma perca ainda menor quando comparado aqui foi deixada a -12. Ou seja, a temperatura ela tem um efeito, porém o caso da pasteurização tem um efeito ainda mais drástico. E essa perda de vitamina C acontece pelo ascorbato oxidase, que é a reação de catalisação da oxidação do ácido ascórbico em dehidroascorbato, que faz com que o ácido ascórbico perca sua atividade. Em 2004, foi um estudo realizado com pseudofrutos de caju do cerrado refrigerado a 4 graus e congelados a -18, entre 30 e 90 dias em embalagens distintas.
Em uma delas foi colocada em sacos de polietileno de baixa densidade e a outra foi em papel alumínio em sacos de polietileno. Dentre as perdas observadas nas amostras refrigeradas foi que, em sacos opacos, houve uma perda de 84% de vitamina C e em sacos transparentes de 92%. E, diante disso, a gente pode observar que, naquela embalagem que há uma maior incidência de luz, também há uma maior perca de ácido ascórbico no meio. Isso porque a vitamina C é uma vitamina muito sensível na questão da incidência de luz sobre ela. Então, a estabilidade de vitamina C se mostra mais eficiente a partir do armazenamento específico. Em um estudo de 2006, foi realizado a questão da estabilidade da vitamina C em um suco tropical de acerola adoçado em 350 dias em embalagens distintas, em hot fill, que são as garrafas de vidro, e em vase asséptico, que são as embalagens cartonadas em 350 dias na temperatura de 28 graus. Dentre as perdas observadas nas amostras foi que, na embalagem de vidro, foi uma perca de 23,61% e na de envase asséptico, a cartonada, houve uma perca de 35,95%. E ocorreu uma perca maior na questão da embalagem de cartonada porque os resíduos de peróxido de hidrogênio e a permeabilidade ao oxigênio é maior nesse tipo de embalagem, fazendo assim com que a reação de oxidação do ácido ascórbico aconteça de forma mais eficiente, reduzindo também a sua quantidade no alimento. Em 2013, foi feito um estudo avaliando a estabilidade da vitamina C em sucos de caju fermentado com lactobacillus casei, adoçados e não adoçados a 4 graus por 42 dias. Dentre as perdas observadas foi que, nas amostras adoçadas, houve uma perca de 19,17% e nas não adoçadas foi uma perca de 21,49%. E na amostra controle que não foi fermentada, houve uma perca de 40,58%. Então, a partir disso, a gente também pode levar em consideração que a fermentação também favorece a retenção da vitamina C, além de que aquele suco que foi adoçado, ele também retém uma maior quantidade de vitamina C, que eu vou estar explicando daqui para frente por que isso acontece. Porém, a partir desse estudo, a gente pode levar em consideração que a fermentação também tem um papel de suma importância na retenção desse tipo de vitamina. Em 2005, eles avaliaram as alterações nas amostras armazenadas por 15 dias em temperaturas de 0, 5 e 10 graus em embalagens revestidas com material diferentes, nos repolhos minimamente processados. E nas perdas observadas foi visto que, no polietileno tereftalato, houve uma perca de 43% armazenada em 10 graus, e nas amostras temperaturas de 0 e 5 graus não diferiram entre si estatisticamente. Então, aquelas amostras armazenadas nesse tipo de embalagens, houve uma perca de vitamina C de quase 50% nesse tipo de embalagem, mostrando assim que não é o mais ideal na questão da retenção desse tipo de vitamina no meio. Em 2010, foi feito um estudo da manga mangífera índica minimamente processada e armazenada durante 10 dias em diferentes temperaturas, de 0, 6 e 12, que é esse tipo de manga. Essa perda observada no 10º dia foi que a temperatura de 0 graus teve uma perca de 10,5% de vitamina C e na temperatura de 6 graus uma perca de 27%. E nas amostras em temperatura de 12 graus, após o quarto dia, já apresentaram uma perca de quase 50%. Ou seja, um acréscimo de pouca diferença de temperatura já ocorreu uma perca significante na retenção de vitamina C. Então, a questão da temperatura também é um fator crítico, ainda mais com alimentos que não dá para ocorrer um processamento diferente. Como a gente está falando de mangas in natura, a única coisa que dá para controlar nesse caso é realmente a temperatura. Em 2012, eles estudaram amostras de sucos de manga armazenados em embalagens PET adquirido comercialmente em temperaturas de 25, 35 e 45 graus, promovidas desse tipo de quantidade de iluminação de 150 lux por 24 horas por dia durante 120 dias. A partir disso, foi visto que as quantidades de ácido ascórbico nas amostras foi que, inicialmente,
tinha 26,8 miligramas a cada 100 ml da amostra, mas depois de serem armazenados por 120 dias com incidência de luz nesses diferentes tipos de temperatura, foi visto que nas amostras de 25 graus Celsius houve uma retenção de 16,89 miligramas, na temperatura de 35, 10,34 e na temperatura de 45, 9,85, mostrando assim que a diferença de temperatura realmente tem um aspecto direto na questão da retenção de vitamina C nesses alimentos. E um importante adendo foi que a maior retenção da vitamina C obtida nas amostras adoçadas, como eu disse anteriormente, ela pode ser explicada pela formação de uma camada de sacarose na superfície das amostras, que evita, assim, a entrada do oxigênio para o interior das células, pois ele, ao fazer essa camada de sacarose, ele meio que impermeabiliza o meio, impedindo que o oxigênio reaja com a vitamina C e oxidando o alimento, oxidando a vitamina. E para concluir, a gente tem que, para minimizar a degradação da vitamina C em diferentes tipos de alimentos, a gente pode levar em consideração a inativação enzimática, como a gente está falando da vitamina C, a gente também tem que levar em consideração a oxidação provocada nela. Então, a inativação enzimática é de suma importância. A escolha das embalagens, que a gente viu também que a embalagem ela tem que ter boa barreira ao oxigênio e à luz, porque a vitamina C ela é muito sensível em relação a isso, para manter, né, a estabilidade e a retenção dessa vitamina no meio, além das condições de armazenamento, como existem alguns tipos de alimentos que não podem sofrer algum tipo de processamento, por exemplo, as frutas que devem ser mantidas in natura, a questão das condições de armazenamento devem ser em temperaturas mais baixas e no menor tempo de estocagem possíveis, que são fundamentais para preservar o conteúdo vitamínico dos alimentos processados, pois o tempo também ele tem um fator importante na questão da retenção dessa vitamina. E com isso a gente fecha o nosso trabalho. Muito obrigado.